Martins aqui na Gringa com mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar de profissões, trabalho aqui nos Estados Unidos, mais especificamente em Nova York, que é onde eu moro. Se tu não conhece o canal, vai lá conhecer, se inscreve, ativa o sininho pra receber todas as novidades aqui do canal. Eu sempre trago informações sobre os Estados Unidos. Bom, vamos lá, como prometido no último vídeo, eu tô trazendo aqui as profissões, os trabalhos mais comuns entre os brasileiros, porque eles não exigem muita experiência ou formação. São trabalhos que a maioria dos brasileiros procuram quando chegam nos Estados Unidos e precisam trabalhar. No vídeo de hoje eu vou te dar a real sobre quanto se ganha um brasileiro que recém chegou nos Estados Unidos trabalhando nas profissões, nos trabalhos mais comuns aqui. Depois desse vídeo vai lá e dá uma olhada nos custos de vida que eu fiz, eu vou deixar aqui no card pra vocês. Pra começar, tudo vai depender das condições em que tu vem pra cá. Pode vir de várias formas, tem vistos de trabalho, visto de estudante, tu pode vir estudando inglês ou tu pode vir fazer uma faculdade, um mestrado aqui. Então vai depender muito se tu já tem um visto que te permite trabalhar ou não. Também vai depender do teu nível de inglês, se tu tem inglês ou não, e da tua experiência com esse tipo de trabalho. As profissões e trabalhos mais comuns aqui, de quando os brasileiros chegam, é faxina, babysitter, né, babá, restaurante e construção. Lembrando que aqui, cada estado tem uma legislação diferente, então cada estado ele tem um custo de vida e uma faixa salarial. Nova York é o terceiro estado mais caro dos Estados Unidos, ele só perde para Havaí em primeiro lugar e Califórnia em segundo lugar. Isso quer dizer que o custo de vida é mais elevado nesses lugares, mas o salário tem uma faixa mínima maior do que outros estados. Eu vou falar do salário mínimo de Nova York. É importante também pesquisar a porcentagem da taxa do estado que tu tá indo. Por quê? Porque isso vai definir se o estado é mais caro ou menos caro. Por exemplo, aqui em Nova York, as taxas de impostos ficam em torno de 8%. Já na Flórida, ficam em torno de 5%. Então, isso que define se um estado é mais caro de viver do que outro. O salário mínimo aqui, ele é definido por hora. Em Nova York, ele é $15 a hora. Normalmente, quando os brasileiros chegam aqui, que eles não têm inglês, não falam inglês, eles têm que trabalhar para outros brasileiros. Tem muito brasileiro aqui. Essa é uma pergunta que me fizeram, inclusive, mas pro final eu vou responder perguntas de vocês que vocês deixaram lá no Instagram, cá na Gringa. E uma delas é se tem muito brasileiro morando nos Estados Unidos. Sim, tem muito brasileiro. Em todos os estados tu encontra brasileiro. A Flórida é um estado que tem uma comunidade brasileira enorme. Inclusive tem bairros lá em que tu ouve muitas vezes no comércio português. Então nessas regiões tem mais oportunidades para quem não fala inglês conseguir um trabalho com brasileiros. A diferença é que normalmente, há exceções, mas normalmente se paga menos. Então, se tu tem já um nível de inglês, é meio caminho andado para tu conseguir um trabalho melhor ou conseguir um trabalho de babysitter, que é um trabalho mais tranquilo do que faxina ou restaurante, e eu vou explicar por quê. E também vai depender do teu nível de experiência, né? Se tu não tem experiência com nenhum desses trabalhos, tu vai começar com um salário menor e aumentando aos poucos. A construção é o principal caminho para muitos brasileiros, principalmente os homens que chegam aqui e mesmo não tendo experiência nenhuma com construção, eles conseguem trabalhar. Quem não tem inglês normalmente começa trabalhando para companhias brasileiras. Tem muitos brasileiros que têm companhias de construção aqui. Normalmente começam como ajudantes, né, de pintura, ajudante para colocar piso. O salário mínimo aqui na construção também é de $15 a hora. A faxina é diferente da nossa do Brasil, como eu já falei também em outro vídeo. Eles têm uma outra maneira de fazer a faxina, que acaba sendo até mais fácil e mais rápida, mas é cansativa porque, por ser rápida, tu acaba fazendo às vezes 2, 3 casas por dia. Então, quando tu chega, tu vai trabalhar para outras pessoas, né? Essas pessoas, elas têm as casas já, então tu vai trabalhar para essa pessoa como ajudante de faxina e ela vai te pagar por dia ou por hora. O mínimo também é $15 a hora, ou às vezes a pessoa acorda ali $100 por dia. E aí, com o tempo, com a experiência, tu pode também ir tentando fazer novos clientes. Isso o inglês também vai ajudar, porque daí tu vai precisar se comunicar com o cliente, né? E aí tu vai poder cobrar muito mais e tu vai poder cobrar por faxina e não por dia. Babysitter. Babysitter é um trabalho relativamente mais tranquilo. Normalmente tu só olha as crianças, pega na escola, leva pra casa ou leva num playdate.
O fator que vai te ajudar a conseguir aí um trabalho melhor como babysitter é a experiência. Então, quanto mais experiência, mais tu vai conseguir, talvez, entrar numa família americana que vai te pagar mais a hora. Mas vamos falar aqui do salário mínimo, que também é $15 a hora. Existem famílias que pagam $10 a hora, como eu falei, principalmente trabalhando para brasileiro. Então, é uma alternativa para quem ainda não fala inglês e precisa começar a trabalhar. Qual é a diferença se tu tem um visto que te permite trabalhar? Se tu tem o Permit Work, tu vai poder trabalhar, digamos, de carteira assinada. Aqui não tem uma carteira de trabalho, mas tem um registro em que tu trabalha no Book para entrar em empresas maiores, ou trabalhar num banco, ou até mesmo trabalhar em aplicativos como Uber, Lyft, aplicativos de entrega de comida. Tudo isso tu precisa ter o Social Security Number, que é como se fosse um CPF que vai te permitir ter esse registro, as empresas te registrarem para trabalhar. Para fazer o Social Security Number, tu precisa ter o Permit Work, um visto que te permita trabalhar, né? Ou ter um Green Card. E tu só vai conseguir um trabalho registrado, um trabalho formal, se tu tiver o Social Security Number, se tu tiver a permissão para trabalhar nos Estados Unidos. Mas se tu quiser trabalhar como entregador de pizza, por exemplo, tu pode conseguir um trabalho direto no restaurante ou na pizzaria. Tu só precisa ter um carro. Os deliveries aqui são de carro, não são de moto. Então tu tem que ter um carro, tu tem que ter a driver's license, né, a carteira de motorista. Mas normalmente esses restaurantes pagam menos do que o salário mínimo. É em torno de $7 a hora, porque eles trabalham com gorjeta. Assim como garçom. O restaurante normalmente vai pagar menos pro garçom, porque tem as gorjetas, as tips, né? Como eu falei num vídeo anterior também, aqui é comum, né, cultural. Tu precisa dar gorjeta quando tu vai num restaurante. Normalmente é de 15 a 20% do valor da tua conta. Então o garçom consegue fazer muito dinheiro. Eu trabalhei em restaurante e assim, tem que ter disposição para trabalhar, porque é muito puxado, mas compensa porque tu consegue fazer um dinheiro que tu não faria nem com babysitter, nem com faxina, por causa dessas gorjetas. E para trabalhar de garçom, tu também precisa ter, saber se comunicar em inglês, né? Mesmo sendo um restaurante brasileiro, ele recebe clientes americanos, então tu precisa saber se comunicar e entender inglês. Não precisa ter um nível muito alto de inglês, mas tu precisa saber se comunicar. E é outro trabalho também que pode ser informal. Então vamos lá, salário mínimo de $15 a hora. Digamos que tu trabalhe 8 horas por dia, 5 dias na semana, que é o mínimo. Claro que no início tu vai chegar querendo trabalhar todos os dias na semana, né? Já trabalhei assim direto, sem folga, por bastante tempo. E isso vai depender muito das condições que tu vem, do quanto de reserva que tu tem para poder se manter aqui sem trabalho. Mas então vamos lá, chegando aqui, trabalhando esse período por $15 a hora. Significa que tu vai fazer $120 por dia, $600 por semana. O pagamento aqui é por semana. Normalmente, toda sexta-feira é dia de pagamento. $600 por semana, vezes 4 semanas dá $2.400 por mês. Se tu viu o vídeo de custo de vida, tu vai saber que aqui em Nova York, a média de custo de vida, somando todos os custos que eu passei lá pra vocês, fica em torno de $1.500 por pessoa. Para um salário mínimo de $2.400 por mês, tu vai ter um custo de vida de $1.500 por mês. Isso contas básicas. Dependendo da área aqui de Nova York, também esse salário vai aumentar, dependendo da tua experiência. Como eu falei, em famílias americanas, normalmente eles pagam melhor, mas eu vou dar um exemplo do meu caso, de trabalhos que eu tive aqui como babysitter. Depois de um tempo trabalhando e estudando inglês, eu consegui trabalho em famílias americanas, que pagavam $20 a hora, cheguei a trabalhar por $25 a hora. Então vai depender muito da região e da tua experiência, né? Já a minha experiência com restaurante, eu trabalhava de 10 a 12 horas por dia, e apesar de não ser muito o salário por hora, tinham as gorjetas, então tinha dias que eu acabava fazendo $250, $300. Então é um trabalho que tu consegue também fazer bastante dinheiro, mas tem que estar bem disposto a suar a camisa, também tem que ter algum nível de inglês. Falando um pouquinho mais da construção, essas ramificações que tem na construção também vão definir se tu vai ganhar menos ou mais. Normalmente a pintura é o que menos paga, mas também contrata muita gente sem experiência. E aí se tu for trabalhar, por exemplo, num roof, que é no telhado, fazendo e reformando o telhado, normalmente eles pagam um pouco mais, mas é um trabalho bem cansativo e não é pra qualquer um. Tem que estar bem acostumado com o calor, porque é um calor muito, muito, muito grande. Aqui
aqui em Nova York não é só o inverno que é rigoroso, o verão também é bem rigoroso. Então esses trabalhos de construção também são trabalhos bem maçantes, que exigem muito fisicamente. Então vamos às perguntas de vocês que vocês mandaram lá no Instagram, Canagringa. Se tu não me segue, segue lá, que eu mostro lá mais do meu dia a dia. Aqui no canal também tem vlogs, já se inscreve pra não perder nada. E vamos às perguntas de vocês. Pra trabalhar nos Estados Unidos eu preciso saber falar inglês? Bom, como eu disse, tu pode vir sem inglês, mas digamos que 80% do caminho é andado se tu sabe se comunicar. Vou contar pra vocês da minha primeira experiência aqui. Eu cheguei sem falar inglês, eu realmente não falava absolutamente nada. Então o que eu fiz? Eu sabia que eu tinha que procurar emprego com brasileiros. Então, como eu tinha minha empresa no Brasil de estética, eu entrei num blog que indicava 5 salões de beleza brasileiros em Manhattan. E eu estudava em Manhattan, então depois da aula eu peguei o endereço e saí caminhando pra bater na porta de um por um pra ver se tinha um emprego. O primeiro que eu fui, eu não encontrei o endereço, eu não encontrei a sala de um prédio. Aí eu fui pro segundo, conversei com ela, falei das minhas experiências, ela me pediu pra voltar naquela semana pra fazer uma maquiagem. Eu fui, fiz a maquiagem, ela gostou do meu trabalho, pediu pra eu continuar. Mas eu não tinha um salário, o salão só vai te pagar a comissão do que tu fizer. E aí, como eu não tinha inglês, eu praticamente só atendia brasileiras. Eu tive a sorte de ter pessoas que me ajudaram muito. Então, se tinha uma cliente americana, eles me ajudavam a fazer a tradução. Mas se tu tiver algum nível de inglês que seja básico, as tuas chances de conseguir um emprego aumentam. E aí já também a próxima pergunta de salão de beleza, se é fácil arranjar trabalho em salão de beleza e de faxina. Bom, claro que vai exigir aí um esforço, né, para correr atrás, como eu fiz, eu bati de porta em porta para conseguir esse primeiro emprego, né, num salão de beleza, mas é possível, né? Tem salões brasileiros aqui em Nova York, e acredito que em outros estados também tenham, né? E de faxina também, tu não precisa ter experiência no início, como eu disse, vai trabalhar para uma pessoa que já tem as casas e elas vão te treinar da maneira que é feita a faxina aqui. Eu acredito que a faxina seja o trabalho mais fácil de conseguir por não exigir experiência ou inglês. Mais uma pergunta, eu posso exercer a minha profissão de cabeleireira aí? Qualquer profissão nessa área da beleza, tu vai precisar ter uma licença para trabalhar. Então, tu precisa procurar o órgão responsável aí no estado que tu vai morar para poder tirar essa licença para trabalhar no salão de beleza, em estética, em spa. Todos eles exigem essa licença. Vale a pena pesquisar e entrar em grupos de brasileiros do estado que tu tá indo para receber mais informações a respeito disso. Mas é possível sim. Onde buscar vaga? Craigslist é confiável? Para quem não sabe, Craigslist é um site de anúncios. Então tu encontra desde apartamento para alugar, coisas usadas à venda e empregos também. Tu consegue sim encontrar trabalho no Craigslist, normalmente trabalhos informais, mas fique muito atento a esses anúncios, porque tem muito scam no Craigslist, tem muita gente que já caiu em furada por esse site. Então a minha dica é só aplique para aqueles que têm informações completas e tem um número para que tu possa ligar e tirar mais informações. Então nunca vá a algum endereço que tá mandando ali, porque às vezes eles postam que tu precisa ir tal dia em tal lugar para conseguir aquela vaga, para aplicar para aquela vaga, e isso muitas vezes é furada. E também nunca passe os teus dados para ninguém, por mensagem ou por telefone. Tenta sentir ali o tom na conversa, se realmente é sério, antes de marcar algum encontro. Tem empresas grandes que também colocam anúncios no Craigslist, mas antes de fazer qualquer coisa, confirme com a empresa, entre no site da empresa, manda um e-mail por lá, para garantir que tu não esteja caindo em nenhum esquema. Dá para sobrar dinheiro trabalhando aí, como é o estilo de vida e poder de compra. Bom, tudo vai depender mesmo do teu estilo de vida, de como tu vai organizar as tuas contas, mas sim, é possível, tu consegue sim ter um estilo de vida confortável. As casas aqui são confortáveis, apesar de pequenas, todas têm aquecimento, que a luz também não é muito cara, os carros não são muito caros, então o estilo de vida é de mais conforto, o poder de compra aqui é muito maior, viagens aqui dentro são muito mais fáceis. Por exemplo, essa semana ainda eu tava pesquisando passagens para Flórida numa companhia de baixo custo. Para vocês terem uma ideia da distância, seria como Porto Alegre e Rio de Janeiro, mais ou menos, e eu encontrei passagens por $30. Roupa mais barato,
comida tu não paga imposto. Na nota do mercado vem bem específico qual é a porcentagem de taxa de imposto que está sendo cobrada em cada item. Consegue observar que aqueles itens que não são supérfluos não são cobrado taxa. Para comprar arroz, feijão, massa, carne, tu não vai pagar imposto, então a comida se torna mais barata. Para comer fora é um pouco mais caro em Nova York. Eu acho que é um estilo de vida um pouco mais caro se tu não faz comida em casa, se tu só come fora, até porque tem a gorjeta também do restaurante, então sempre quando tu for sair vai ser um pouquinho mais caro, mas também é mais barato que no Brasil. Por exemplo, redes como Applebee's, Outback, restaurantes que no Brasil são considerados mais caros e aqui são restaurantes super acessíveis. Então sim, nos Estados Unidos inteiro o poder de compra é muito maior do que o que a gente tem no Brasil. Aí uma pergunta um pouquinho fora das profissões aí, como é o sistema de saúde, se tem saúde pública ou é só privada? Como a maioria já sabe, nos Estados Unidos não existe o SUS, que seria o sistema de saúde pública, então o sistema de saúde é particular, mas existem vários programas. Esse é um assunto bem complexo, é muito complicado até pro americano entender o sistema de saúde dos Estados Unidos. Eu acho que tem muito a melhorar nesse sentido, tem muita coisa ainda a ser feita com relação à saúde, e esse é o protesto de muita gente ainda aqui também, de ter saúde mais acessível para todos, mas existem programas em que, dependendo da tua classe social, tu vai poder ter acesso à saúde até de graça. A gente precisaria de um vídeo só disso, mas eu posso falar um pouco da nossa experiência que quando nós chegamos, o Thales precisou de hospital. Ele ficou 5 dias internado, precisou de ambulância. Eles fizeram tudo para salvar a vida dele. A gente não sabia ainda se ia pagar a conta do hospital ou não, mas a gente foi instruído a conversar com um assistente social e explicar a situação. A gente recém tinha chegado aqui, não tinha trabalho, e ela fez todo o nosso cadastro nesse programa em que eles abateram toda a conta do hospital, então a gente não precisou pagar nada. Conheço gente também que pôde fazer esse acordo, né, e comprovar que não tinha dinheiro para pagar. Eles diminuíram esse custo e parcelaram. Mas uma coisa que mais me chamou a atenção é que primeiro eles fizeram tudo que eles podiam fazer para atender ele da melhor forma possível antes de perguntar qualquer coisa se a gente tinha dinheiro ou não. Não existe essa separação no momento em que tu chega no hospital precisando de um atendimento, né? Tu vai ser atendido pelo SUS ou particular, e aí tu vai para uma fila ou tu não vai para uma fila. Tu é atendido e aí depois eles vão conversar sobre a conta e ver se tu tem condições de pagar integral ou não. Então, se tu tem condições de pagar, vai ser cobrado sim, e é um valor bem caro. Bom, é isso. Se tu tem mais perguntas pra mim, deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Clique em gostei, que esse feedback de vocês é muito importante pra mim continuar fazendo conteúdo aqui pra vocês. E agora vai lá e clica no botãozinho de se inscrever e clica naquele sininho ali pra não perder nada, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!